Olá, meus amigos do Proseando Nas Gerais, começando mais um programa, agradecendo sempre a sua presença, a sua audiência, você que está sempre ligadinho com a gente, e tenho absoluta certeza que você hoje está achando que a gente está na InterTV. Não, a gente ainda está aqui na TV Gerais, mas o nosso convidado especial de hoje é o diretor comercial e também diretor de institucional, vamos colocar assim, da InterTV Grande Minas, Fábio Borghi. Muito obrigado pela sua presença, aceitar o nosso convite. Uma Também satisfação agradeço, muito obrigado, aí. Denis. Muito obrigado, sim. Vamos contar muita história hoje, com certeza. Fique ligadinho, não saia daí. E para começar do começo, você não é de Montes Claros, né? Não sou, Denis. Eu não sou de Montes Claros. Na verdade, eu sou nascido em São Paulo, sou paulistano, né? Estou radicado em Minas Gerais já tem um pouco mais de 20 anos. Só que de São Paulo eu fui para o sul de Minas. Foi para o sul de Minas, aí ó. Pois é. Sem minha autorização, eu vou ter que reclamar esse negócio lá. Eu não pedi autorização para você, mas eu já agradeço pelo tapete estendido que você deixou ali para mim no sul de Minas. Né? Sul de Minas e São Paulo também, ali, né? Muito pertinho, 250 quilômetros. São regiões que fazem divisa praticamente. Fazem divisa, né? O estado de Minas Gerais com o estado de São Paulo. E, de fato, eu saí de São Paulo, fui para São Lourenço, no Circuito das Águas. Sim. Né, uma cidade turística, uma cidade pequena, porém muito agradável. E tomou água mineral, vai valer. Tomei, isso é verdade. Água mineral, água medicinal. E saí de São Paulo, de uma metrópole. Na verdade, eu era muito novo, 20 e poucos anos, e não queria sair. Fazer o quê? Numa cidade de 35 mil habitantes que tinha na época, né? Saindo de uma metrópole daquele tamanho. E como é que a vida dá volta, né? Mas eu quero saber primeiro como é que era o Fabinho, porque você saber desde a raiz, né? Tem mais irmãos? Como é que era a família? Onde vocês viviam? Onde você cresceu lá em São Paulo? Fabinho, tá aí. Eu lembro da minha tia dizendo, né? Mas sou Fábio Borghi. Eu tenho 2 irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais nova, filho do seu Silvio e dona Leida. A quem eu devo tudo nessa vida, né? E crescemos em São Paulo, né? Num apartamento. Meu pai metalúrgico, né? De carreira. Minha mãe, eles se conheceram no trabalho. Assim que eles se casaram, minha mãe dedicou a vida dela à família, aos filhos, né? A cuidar de casa. E acho que ela fez um bom trabalho. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Mas são pessoas... Tem que encher a bola mesmo. Claro que sim. E com muito orgulho, porque a gente sabe da luta do meu pai em relação a criar a família, da minha mãe, com a responsabilidade de cuidar de casa, né? Com crianças em casa, pequenas. E que criança sabe como que é, né? A diferença minha do meu irmão é de 1 ano. Então você imagina o quebra-pau, as artes que a gente não faz dentro de casa. Lembra alguma dessas aí que presenteou a sua mãe com vários cabelos brancos? Rapaz, coitado da minha mãe, eu lembro que a gente era muito próximo, na verdade nós somos muito próximos de idade, só que nós temos a nossa personalidade ela era muito diferente uma da outra, né? E aí naturalmente a gente se desentendia bastante. Ele queria fazer uma coisa, eu queria fazer uma outra coisa. E meu irmão Renato aqui, eu te amo, viu? Apesar de tudo. Mas eu era o anjinho da história, tá? Renato, vamos precisar conversar para saber essa história aí. Eu falo que a gente tem que puxar a brasa para nós pular da minha sardinha, né? Claro, sem dúvida. Então, brincadeiras à parte. E é claro que eu acho que era o arranca-rabo. Né? Teve um dia que a gente meio que se atracou, praticamente, por causa de discussão, talvez por causa de jogo de botão, que a gente jogava muito dentro de casa, né? E aí minha mãe teve que interceder e aquele dia o couro cantou. Aquele dia o pau comeu. O cinto, a sandália, o vara de marmelo. Pois é, eu não peguei. peguei. Época não tinha problema, né? Minha mãe disse que nós demos sorte, que na época dela era vara de marmelo. Vara de marmelo. Então nós não sofremos com a vara de marmelo, porque ela teve a infância no interior, na roça, no interior de São Paulo, e nós já crescemos na cidade, somos urbanos, né? E aí foi no chinelo mesmo, ou na cinta, ou que via pela frente, né? Mas minha mãe era muito tranquila. Raro foram as vezes que a gente de fato precisou ir para as vias de fato. Mas aí foi tranquilo. Como é que foi crescer dentro de um apartamento?
Eu faço essa comparação porque muita gente que passou por aqui batendo papo com a gente lembra, pessoas mais da nossa idade assim, lembra da Montes Claros pequena, lembra da Montes Claros que todo mundo brincava na rua, jogava bola na rua e pique e tudo mais. São Paulo, já de muito, ela é grande, então na sua infância você já pegou como metrópole. Como Sim. é que era aquilo de viver, fazer as amizades, arrumar os amiguinhos para brincar? Você sabe que quando eu nasci, né, eu já nasci num ambiente de prédio, de apartamentos e tal. Quando, em determinada idade, quando nós tínhamos 5 ou 6 anos, meu irmão 6 e eu 5 talvez, meu pai e minha mãe decidiram que não queriam mais morar em apartamento, voltar para casa, né? Porque se sentia um pouco mais à vontade, né? Ficava mais tranquilo, até para ter espaço para criar as crianças, né? Correr. Porém, já naquela época, isso ido dos anos 80, né? Final dos anos 80, ainda para os anos 90, já era uma metrópole e já era violenta, né? Então, meu pai, como trabalhava, embora trabalhasse perto, ele trabalhava em horários alternativos, ele fazia turno, né? Por ser metalúrgico, dependia da produção e Tinha tal. madrugada às vezes. Pois e fazia muito isso e muitas noites ele passava fora de casa. Então aconteceu um fato na vizinhança, ali na rua onde nós morávamos, onde uma casa foi assaltada e tal, e ele resolveu que não mais moraria em casa, ele com a minha mãe naturalmente, tomaram essa decisão para garantir para dar mais segurança à família. Porque ele não ficava à vontade de fato trabalhando e a família vulnerável ali, né? Ou sob qualquer tipo de possibilidade de assalto, ou de invasão, ou de qualquer coisa que mexesse com essa estrutura, com a segurança da família. Né? E aí nós voltamos para apartamento. Né? Nós voltamos para um prédio. Né? Mas ainda naquela época, eu lembro, isso eu já disse aqui, anos 80, 85, 86, eu tinha 10 a 11 anos, e era uma metrópole, porém na rua onde a gente morava ainda era mais tranquilo. Não tinha o excesso de prédios que tem hoje em dia. Sim. Porque eu lembro que ali tinha terrenos vazios. O terreno do lado do prédio que a gente morava tinha pé de mamona. Tinha guerra de mamona com a galera do prédio, era etc. Barato. No meio de São Paulo. Né? Hoje, naturalmente, tinha campos, que a gente jogava bola em campos que hoje viraram 3 torres, né, de apartamento. Agora, e era mais tranquilo. Andávamos de bicicleta na rua, né? Então, tínhamos infância, né? Jogávamos peão, pipa, empinava pipa, pipa. Sim. Papagaio, não sei, pipa, depende papagaio, da região. Vintém, né? Depende da região. Exatamente, lá a gente chamava de pipa. Cortei muito dedo no cerol na época que não tinha a proibição, que tem que ser proibido, de fato é muito perigoso. É muito perigoso. Não cortei dedos aí quer dizer, não decepou, cortar a gente cortava, né? Direto, né? Por pura sorte, mas de fato é um processo que, na verdade, tem que ser eliminado mesmo, que é perigoso para as crianças, para os motoqueiros, né, que acontecem muitos acidentes. Mas a gente usava o clube do lado do prédio onde a gente morava. Era um clube do município de São Paulo, não era particular. Então, aí sim, a gente jogava bola descalço, jogava bola na chuva, empinava pipa. Arrancava a cabeça do dedo. Exatamente. Sempre ralado para dentro de casa. Minha mãe falava, onde vocês foram? Minha mãe foi jogar bola, mas está tudo ralado. Meu mãe, mas daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. E dessa agitação toda, ainda, já que faz mais de 20 anos que você saiu, ainda se mantém contato de amizades daquela época hoje? Mantenho. Amizades de infância que você ainda continua tendo? Nossa, é muito. Eu não vou com muita frequência para São Paulo, eu vou 1 ou 2 vezes no ano, no máximo, né? Mas eu falo que a tecnologia ajuda também, né? Verdade. Se nós conseguimos utilizar a tecnologia a nosso favor, ela é muito produtiva, ela é muito benéfica. Então, nesse caso, ela aproxima. Porque, por causa dos grupos de mensagem, das redes sociais, a gente consegue se aproximar e ver e acompanhar a família que vão dos amigos que vão sendo criadas, e os filhos crescendo e tal. Não tem essa proximidade, né? Aquele dia a dia que a gente corria, as artes que a gente fazia, as loucuras e tal, de coisa de jovem, de adolescente.
Mas a gente mantém sim e dá muitas risadas de vez em quando, porque sempre tem um caso que a gente lembra daquela época e todo mundo ri, todo né? mundo lembra e desdobra para uma outra conversa, né? Já puxa outra confusão. Já puxa outra confusão. Isso é uma Nessa história para ser contada. época, o Fábio já tinha alguma inspiração em que ele seria quando crescesse? Porque, recordando aqui, eu já falei até algumas vezes, eu queria ser paraquedista, eu já quis ser, trabalhar com submarino, as coisas de tudo que era o sonho de infância. De repente, fui para a área de jornalismo. E você, quando criança ainda, pensava em alguma coisa? Isso é muito interessante, Denis, porque assim, eu não me lembro, né, da minha época, eu falei assim, eu vou ser médico, eu vou ser bombeiro, né, vou ser policial, vou ser engenheiro, vou ser um grande empresário. Eu nunca tive assim, né? Eu sempre tive vontade muito de trabalhar, sempre trabalhei muito, né? Desde minha adolescência, eu comecei a trabalhar, na verdade, com 16 anos, né? O estágio. Eu sou formado no ensino médio, fiz técnico em eletrônica. Em eletrônica? Em eletrônica. De ensino médio? O de ensino médio. Então é um negócio contabilidade. Assim, é muito doido, né? Assim, aí eu fiz, meu primeiro emprego foi um estágio numa empresa de eletrônica, né? Que eu comecei como estagiário e tal, conhecendo aquele ambiente de manutenção, de consertar os aparelhos e tudo mais. Porque eu me formei em eletrônica e desde então eu nunca mais mexi com isso. Nunca mais, a não ser essas coisas de casa, né? De quando rompe um fio, a gente conserta uma... Exatamente. Agora, mexer com manutenção, porque aí na época a ideia era, vou fazer eletrônica, logo em seguida já emendo uma engenharia e vou seguir esse caminho, né? De jeito algum. Então, é incrível como que a vida ela vai te levando para alguns caminhos que você que eu, na verdade, não imaginava e, ao mesmo tempo, aconteceu naturalmente. Não foi nada forçado, não foi nada premeditado, mas aconteceu naturalmente e eu gosto demais do caminho que minha vida trilhou, né? Eu acho que é muito bacana. Nós vamos destrinchar daqui a pouco para saber como é que ele chegou aonde ele está hoje. Não foi fácil. É, claro que sim. Como é que foi a sua transição, ainda em São Paulo, para a fase de adolescência? Porque é aquela hora que você quer sair um pouco da barra da saia da mãe, já começam as primeiras paqueras, tem que sair no final de semana, me arruma um dinheiro aí para tomar um chopp, nem isso, vou tomar um refrigerante, comer uma pizza. É engraçado isso porque assim, meu pai, graças a Deus, graças ao trabalho que ele tinha e graças a toda a força de vontade que ele teve, né? Nós nunca fomos uma família que nunca passamos por necessidade, nunca passamos por, né? Isso nós somos muito gratos por isso, inclusive. Não significa que a gente não saiba o que é valorizar as coisas da vida. Claro. Porque por mais que nós não tenhamos passado por nenhum tipo de necessidade, né? Como eu disse, de dificuldade assim, né? Financeira, de passar fome, sempre estamos em colégios particulares, né? Meu pai sempre fez questão, né, de manter a gente com ensino em dia, com ensino de qualidade. Ele nunca dava as coisas de mão beijada pra gente. Né? Ensinava a pescar, não dava o peixe. Exatamente isso. Então é um negócio que veio muito comigo. Eu lembro e meu pai sempre foi muito rígido, né? Na formação dele. Também, naturalmente, pela formação que ele e meus tios tiveram, dos meus avós, da minha avó principalmente. Meu avô, por parte de pai, morreu bem cedo. Muito austero, uma educação muito austera. Então ele passou isso para frente. E eu só agradeço isso que aconteceu, porque eu, né, consigo valorizar muito mais as conquistas, muito mais quando você fala que eu dou a vara, ensino a pescar, mas não entrego o peixe. Acho que o meu pai tentou fazer isso e, no meu ponto de vista, no que diz respeito a mim, conseguiu com apoio irrestrito da minha mãe, porque ela convivia com a gente no dia a dia, né? E naturalmente a gente pressiona, a mãe, você pai é isso, o papai é aquilo e tal, mas é o jeito, né? E eu acho que esse jeito, naquele momento, ainda em São Paulo, né, antes de mudar para Minas Gerais, ele tinha uma postura bastante rígida,
para mim, é óbvio que a gente, enquanto adolescente, enquanto jovem, né, voltando para o início da sua pergunta, a gente fica vira o rebelde, né? Não posso nada, é um general, aqui não isso, aqui aquilo, aqui não sei o quê. Mas logo em seguida, meu pai sempre me falou uma frase o seguinte: você vai dar valor o dia que você tiver seus filhos. Né? Em outras palavras, você vai aprender a ser pai. Ao contrário, você vai aprender a ser filho quando você for pai. E é bacana, isso acontece com incrível. todo mundo. É bem por aí. Essa facilitação de você ter estagiado já logo cedo, já pegado aquela questão de saber o valor do dinheiro. Sim. Ajuda realmente no amadurecimento, mas dá para lembrar o que foi a primeira coisa que você gastou no seu primeiro salário? Eu estou com o dinheiro na mão, é agora... Mas como se fosse hoje. É engraçado isso, porque, mais uma vez, né, como o meu pai tinha nunca nos faltou nada, mas roupa é o básico ali. Né? Quer ter roupa de marca? Né? Você trabalha e compra. Né? Você vai ter, não vai te faltar nada. Mas para suas necessidades, é o supérfluo que a gente chama, né? Vai lá e compra. Mas mãe, seu pai tem razão, menino. Vai lá e acompanha seu pai. E aí eu lembro direitinho, eu lembro que o meu primeiro salário, eu comprei o meu primeiro salário, que na verdade eu estagiava na época, e era meio período, né? Mas meu primeiro salário inteiro foi para comprar uma calça. Uma calça jeans. Aí meu pai falou assim, então tá, então você trabalhou o mês inteiro, você vai fazer o que agora pro mês que vem? Agora o mês que vem não sei, mas que eu tenho a calça que eu queria, eu tenho. Da marca que eu queria, do jeitinho que eu queria. O dinheiro era meu. Eu fazia, ele falou assim, você tem razão, o dinheiro é seu, eu faço o que eu quiser, mas o fato de o dinheiro ser seu não quer dizer que eu não vá te orientar o que você vai fazer com ele. Aí você tá certo, meu pai, é isso mesmo. Eu não sei se eu vou acertar, não, a gente não conversou antes. Mas você pensando em 80 para 90, no mínimo, era uma calça da Zump. Rapaz, foi quase. Mas era próximo ali. A marca na época é uma calça da M-Officer. Né? M-Officer. Mas na época era isso aí, era Zump, M-Officer e Fórum. Eram as marcas que eram muito bombadas na época e tal. Mochila Company. Rapaz do céu. Isso aí, tênis Reebok. Tênis Reebok. Olha que loucura, então era bem por aí. Mas a segunda foi. A segunda Zump. Estou falando, não tinha como não ser. Mas era aquela coisa de adolescente, a gente estava naquela fase de paquera, de namoro. Eu nunca fui de namorar muito, né? Assim, de fixo e tal. Eu era muito tímido. Você falou no começo entre a minha transição de adolescência para a juventude, era muito tímido, muito introspectivo, né? Bastante reservado mesmo, de fato. Né? Esse meu perfil que não me permitia, que não me deixava atraente, vamos dizer assim, né? Era muito retraído. Você se encolhia, não? Mas me dava bem com aquilo, né? Mas era para mim, né? É natural que quando você está no meio de jovens, de adolescentes, você tem aquela turma que é a turma mais saída, que é mais descolada, né? E fica, você é isso, você não pega ninguém, você não sei o quê, não sei o quê. Isso aqui, na minha cabeça, na época, era uma criança. Eu estava ali brincando de Playmobil. Você lembra de Playmobil? Adorava. Isso também é contemporâneo mesmo, estou vendo. Playmobil, adorava. Falcon, Forte Apache, nossa, que coisa. E a gente está muito bem com isso. E aí as coisas vão crescendo. Eu tinha um vizinho meu, o Luizinho Bigó, né? Um abraço, Bigó, corintiano. Aí eu falo de São Paulo, né? Então a gente traz algumas coisas com a gente que a gente não se desvencilha. Uma delas é a paixão pelo futebol, sou corintiano, né? E eu ia muito em jogo do Corinthians com o Luizinho. Então os amigos, muitos iam pra balada, pra noite, não sei o que, eu ia pro Pacaembu. Futebol. Pacaembu era a segunda casa. É do que eu gostava de fazer, exatamente isso. Palmeirense não podia chegar perto. Rapaz, eu sempre me dei muito bem com rivalidade. O meu rival não é meu inimigo. Sempre, desde cedo eu comecei. Nunca frequentei torcidas organizadas, porque eu sei que ali o ambiente é mais inflexível nesse ponto de vista, né? Mas, tanto que o meu irmão é São Paulino, coitado, faz parte. É um momento que está ruim, mas já teve muitas glórias. Foi um bom time. Muitas glórias que eu sofri muito por causa disso na época. Mas a rivalidade é natural e saudável para o próprio esporte, para a vida de um modo geral, né?
A gente brinca aqui, fala de rivalidade, lembro de concorrência, depois a gente vai entrar mais na questão de mercado e tal, mas acho que é importante, né? Um rival leva o outro, um concorrente leva o outro para elevar o nível. Os dois crescerem. Os dois crescem juntos. Por falar nisso, abraço para Cida Santana, que é vascaína, sou flamenguista, então... Olha só que loucura, Cida Santana, nível, né? vascaína roxa, é outra que está sofrendo também. Eita! E por que Fábio Borg foi para os Pará, no sul de Minas? De repente, assim, você vai saber daqui a pouco, depois de um rápido intervalo. Segura a onda aí que a gente já volta.